Oi, gente, estamos aqui de volta agora para fazer a revisão, né, da nossa aula que tratamos de ética e meio ambiente de trabalho, né? Por que é importante nós estudarmos isso para dentro de uma disciplina de ética e legislação, né? A resposta é óbvia, né? Porque é pela legislação que nós vamos perceber, né, se a empresa, se a corporação e também o profissional, ele está tendo um comportamento ético. Porque ética, lembre-se, nada mais é que o estudo do comportamento humano, né? Bom, a nossa Constituição Federal de 88, lá no artigo 7º, é importante que você leia, entra no Google, coloca lá Constituição Federal de 1988, ele vai te trazer e faça a leitura do artigo 7º, mas sobretudo lá no inciso 22. Lá no inciso 22, ele vai dizer que é obrigação do empregador ofertar ao empregado um ambiente de trabalho que não ofereça, primeira coisa, que não ofereça risco à saúde. Então, ou seja, a saúde do trabalhador é prioridade para a empresa imposta pela lei. Uma segunda coisa que é considerada um bom ambiente de trabalho, que tem que ser cumprido conforme o artigo 7º, no inciso 22, é que um ambiente de trabalho tenha higiene e segurança. Então, além disso, é esse artigo que vai determinar o pagamento de adicionais, né, de insalubridade, periculosidade, penosidade, quando a empresa não consegue evitar esses riscos, por causa da dinâmica do trabalho, enfim, né? Então, quando se fala em ética e meio ambiente do trabalho, né, você tem que entender que meio ambiente de trabalho não se restringe ao espaço interno da fábrica, da loja, né, da empresa em si, né, mas se entende ao próprio local de moradia, o ambiente urbano. Então, por isso que a lei ela vai determinar, né, que, ou seja, o ambiente de trabalho não está ligado somente à questão geográfica, somente à localização física da empresa, mas o ambiente de trabalho se estende até a residência, até o lar, né, do trabalhador. Mais do que isso, o meio ambiente do trabalho representa todos os elementos, inter-relações e condições que influenciam o trabalhador em sua saúde física e mental, né, comportamental, né, ou seja, tudo aquilo é a integralidade do trabalhador. Então a empresa ela tem que estar envolvida e preocupada com toda essa questão, né, da integralidade do trabalhador, né? Então perceba que o meio ambiente de trabalho ele é elástico, ele é mais extenso, né? Então quando a empresa compreende isto, ela está numa prática ética, né? A maneira que o Estado aqui no Brasil utilizou para fazer valer, né, o cumprimento dessas leis, e quando a empresa cumpre, ela está tendo uma atitude ética, né, é operacionalizada pelas normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego estabeleceu ali determinadas normas, e essas normas visam garantir o cumprimento do artigo 7º, inciso 22, do que diz respeito ao bom meio ambiente de trabalho, né? Então, essa questão de implementação dessa lei, nós vamos chamar de normatização do ambiente de trabalho. Então, as empresas, para garantir a segurança no ambiente de trabalho, e os trabalhadores, para saber os riscos e como vão ficar seguros, carecem de se relacionar por meio de normas. Ou seja, a norma é que vai determinar que a empresa ela cuide desse trabalhador. Então, então a questão normativa do ambiente de trabalho, estamos falando aqui de 3 obrigações. A obrigação da empresa
A obrigação da empresa é zelar pelo bem-estar do seu profissional e garantir a vida dele ali naquele ambiente de trabalho. Obrigação do colaborador, obrigação do empregado, cumprir, obedecer às normas. Obrigação do Estado, estabelecer leis e regras que normatizam essa relação. Bom, então qual foi a maneira que o Estado criou para normatizar essa relação no que diz respeito ao meio ambiente de trabalho? Ela criou as chamadas normas regulamentadoras, as NRs, né? Ou seja, essas NRs, elas estão voltadas para garantir a segurança do trabalhador no meio ambiente de trabalho, né? Na realidade, né, algumas normas regulamentadoras estão intimamente ligadas à questão do meio ambiente de trabalho para garantir a segurança. Aí, lembra-se que falamos que a primeira norma que vimos é a NR5. A NR5 ela é aquela norma regulamentadora que vai regulamentar a criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? Então, onde vai ser promovido ações internas, conscientização da segurança do trabalho, né? E vai ter como representante, né, os colaboradores, né, e parte dos empregadores, né? Uma outra NR que está ligada à questão do meio ambiente de trabalho é a NR12. A NR12 vai cuidar da questão de máquinas e equipamentos. Ou seja, essa NR12 ela vai estabelecer que toda máquina e todo equipamento em que o colaborador vai ter contato, ela tem que ter uma garantia que é seguro aquele equipamento, que é seguro aquela máquina, que não pode, na realidade, a sua operação, né, na realidade, colocar a vida do trabalhador em risco. Então é preciso que a empresa ela crie uma informação completa do ciclo de vida dos equipamentos, né? Ela tem que informar o modo de transporte, o processo de instalação, autorização, manutenção. Então, na realidade, a empresa ela vai normatizar as suas ações sobre isso daqui para que essa norma seja cumprida. Uma outra NR que é importantíssima, né, que está ligada ao meio ambiente de trabalho, é a NR15. A NR15, ela estabelece, né, as relações nas atividades e operações insalubres. Então, quando a insalubridade está acima dos níveis de tolerância e quando, ou seja, o empregador não consegue evitar que o ambiente de trabalho está insalubre, então ele é penalizado pagando um adicional de salário ao trabalhador. Então, na realidade, a NR ela vai determinar que o engenheiro de segurança vá lá e estabeleça, né, quais são os limites de tolerância. Os limites de tolerância são 3, lembra? Né? Que, na realidade, vamos chamar de grau, né? Então, o primeiro limite é aquele limite de grau máximo. Então, no limite de grau máximo, a empresa ela vai estar obrigada a pagar 40% de adicional no salário do trabalhador. Temos o limite de tolerância de grau médio. Nesse caso, a empresa tem que pagar 20% de adicional no salário do trabalhador. E tem o grau mínimo, que a empresa vai estar pagando 10% de adicional no salário do trabalhador. É importante que vocês saibam que esses adicionais, essas porcentagens que eu disse, né, para que vai adicionar no salário, a base de cálculo é o salário mínimo vigente, ok? É o que a lei vai estar estabelecendo. Bom, nós temos a NR16. A NR16 ela trata das atividades e operações perigosas, né? Então ela vai normatizar trabalhos em ambientes que tenha riscos com explosivos, riscos com inflamáveis, riscos com radiações, risco de roubos, ou risco de violência física, risco de energia elétrica, risco motores, né? Então, ou seja, toda vez que qualquer profissional ele está trabalhando no ambiente que tem periculosidade, então, na realidade, ele vai receber um adicional de 30% sobre o seu salário de contrato, ok? Chamado adicional de periculosidade, ou seja, esse adicional de periculosidade, né, é em função do exercício de trabalho, em função da natureza do exercício do trabalho. Por causa disso, esse profissional é acrescentado no salário dele 30%
né, do salário de contrato. E temos por fim a NR17. A NR17 ela vai tratar da questão da ergonomia. Quando se fala ergonomia, na realidade está falando de postura, está falando de equipamentos, né, móveis e utensílios de escritórios que na realidade não venha prejudicar a saúde do trabalhador, né? Então, ou seja, o objetivo dessa NR é proporcionar o conforto, diminuir o risco de lesões dos profissionais e aumentar a produtividade. Então, é um investimento muito interessante que a empresa faz no cumprimento dessa lei. Uma das características para se verificar se a empresa está cumprindo a NR17, se a empresa está tendo um bom comportamento em relação à ergonomia, né, dos seus profissionais, primeira coisa é verificar se o mobiliário que a empresa está utilizando está adequado ao posto de trabalho. Então, por exemplo, quem trabalha, né, 8, 9, 10 horas, né, ali na área de gestão, ali no escritório, que fica a maior parte do tempo sentado, ele precisa ter um apoio para os pés, para a questão de circulação. Na realidade, as cadeiras têm que ser apropriadas com encosto, né? Na realidade, tem que ter teclados adaptados para não gerar lesão por esforço repetitivo. Então, por isso que os equipamentos têm que ser adequados ao posto de trabalho. Então, os móveis têm que ser adequados ao posto de trabalho, bem como os equipamentos têm que ser adequados ao posto de trabalho, né? É preciso que tenha as boas condições ambientais do trabalho, né? Estamos falando da questão de ventilação, questão de iluminação, né? A questão dos odores. Então, tudo isso, né, está dentro da questão da ergonomia, né? E é preciso que haja uma boa organização do trabalho. A empresa tem que determinar uma rotina ao seu profissional que de alguma forma não prejudique, mas uma rotina que venha garantir um bom ambiente de trabalho para ele, ok? Bom, então é isso. Reveja lá os estudos que fizemos, né? E façam as atividades que eu estou propondo para vocês, né? E na dúvida, vocês entrem em contato comigo, eu estou disponível. É isso aí, gente. Lembre-se, né? Essa atividade que eu estou passando para vocês, vocês vão estar me entregando e lembrando, me entregando de forma eletrônica, somente quando houver o retorno presencial das aulas, ok? Depois eu volto com mais atividades para vocês fazerem. Ok? Grande abraço. Tchau, tchau.